Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Rio Grande do Sul volta atrás. 4 regiões do estado vão ter medidas mais restritivas de circulação. 116 municípios estão com risco alto de contaminação do coronavírus. Nós vamos entrevistar ao vivo o governador do estado para saber o que muda. Porto Alegre volta atrás. Prefeitura diminui atividades permitidas em função do aumento de internações em UTIs de Porto Alegre. Saiba o que muda a partir de agora. Quando Porto Alegre estará preparado? Preso injustamente. Jovem confundido com criminoso processa o Estado. Ele chegou a ficar na cadeia por 10 meses. Rio Grande do Sul, gelado. Mínimas abaixo de zero de novo no estado. Será que o frio continua esta semana? Já já os detalhes. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. E começamos com uma imagem do final de semana. Cadê a imagem da lotérica? Olha a cena. Uma confusão. Opa, deu um cotovelaço ali na entrada? Foi isso que a gente viu? E na hora... Opa! E aí teve uma segunda... E aí, o que aconteceu? Partiram para as vias de fato, uma confusão. Olha só o que esses idosos protagonizaram dentro de uma agência lotérica em Novo Hamburgo, em plena pandemia, onde o distanciamento, entre as pessoas, seria a primeira coisa a ser observada. Foi o que não aconteceu lá em Novo Hamburgo, numa agência lotérica no Vale dos Sinos, no final de semana. Ele entra, mas já tinha rolo aí. Já tinha rolo aí entre eles. Esse de listrado aí, na segunda passagem, já deu o segundo cotovelaço. Aí derrubou ali o placar, juntou, aí, como o outro não respondeu, ele foi pro boné. Mas o que é isso, gente? Olha, é de chorar. É de chorar para ver uma cena dessas ao mesmo tempo. Chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Veja só Novo Hamburgo. Eu lembro que uma outra lotérica que protagonizou um fato que todos nós não vamos esquecer foi o da Mega Sena, que não fizeram o registro no cartão. E agora chama a atenção uma outra lotérica em Novo Hamburgo, onde dentro dela essa confusão entre os idosos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos a um rápido intervalo e eu tenho também um recado para vocês em seguida. Até já. Já estamos de volta, 11 horas e 42 minutos. Eu tenho um recado importante, porque ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então, ligue 51 4003 3135 e associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Cadê a cena de Novo Hamburgo do final de semana? Olhem só esta imagem. O senhor entra... Opa, peraí, volta esse senhor aí de vermelho. Ele entra na lotérica e observem o cotovelo direito dele. Ele entra ali e... Pum! Já dá uma batida. Aí ele vai lá e o outro quietinho na dele. Aí na saída, não se conteve. E deu de novo. Aí derrubou ali o suporte de jornais, juntou e ainda não satisfeito, porque o outro estava quieto, foi lá e tirou um chapéu. E aí o outro não aguentou e começou a confusão dentro de uma agência lotérica no sábado. Isso aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Isso, olha, é coisa de moleque, gente. Isso é coisa de moleque. E principalmente num momento como esse, em que o distanciamento deve ser observado. Isso é coisa do tempo do colégio, eu acho. Um deve ter dito pro outro, eu te pego na saída, e passaram-se 60 anos e nunca mais tinham se encontrado. Só pode ser a única explicação para a gente ver quase que uma luta livre dentro de uma agência lotérica em Novo Hamburgo. Daqui a pouco a gente fala mais. Por falar em luta livre, está na hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Glauco Paza, mas o que é isso? Aqui, ó, mas o que é isso? Que coisa, né? Hein? Lamentável. Esse tipo de atitude eu lembrei bem do meu tempo de colégio. Te pego na saída. É, mais ou menos isso aí.
Glauco, lembrando que estamos falando para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paz. Uma baita pedida, né? É. Vamos falar de futebol sem futebol? Exatamente, porque essas últimas alterações, né, aqui no estado, em Porto Alegre, envolvendo, né, o coronavírus, como é que fica o futebol? Os clubes, né, Inter, Grêmio, que já estavam treinando, são atingidos, Glauco? Olha, como fica o futebol? Eu gostaria de ter essa resposta. Aliás, todo mundo gostaria de ter, porque ninguém tem. O fato é que Grêmio e Inter continuam com suas programações. A gente está vendo imagens aí do treinamento do Internacional. O Grêmio também segue treinando. Aliás, o Inter deu uma pausa, tá? O Inter só volta na próxima quinta-feira. Por quê? Porque treina e não joga. Yeah. E o treino é físico. Então, o departamento físico do clube achou melhor dar um descanso para a rapaziada que só treina, só corre, só faz atividade física e só volta, então, na próxima quinta-feira. O Grêmio não, o Grêmio continua treinando, pelo menos por enquanto. Agora, as novas medidas afetaram e muito outros clubes. Por exemplo, André, o São Luís de Ijuí voltaria amanhã, cancelou o retorno. Aquela região ali está complicada, Santo Ângelo, por exemplo, muitos casos. São Luís, então, cancelou. Passaram para a bandeira vermelha, né? O Ipiranga de Erechim confirmou que volta aos treinos hoje, tá? Pelo menos essa é a regra atual dentro do clube de que os treinos recomeçam hoje. Pode mudar, mas pela, isso que está posto. Pelas bandeiras não poderia, em tese não poderia. É que aí temos um outro problema que nós vamos discutir depois, inclusive conversar com o governador do estado, Eduardo Leite, sobre prefeitos de duas regiões, né? A região ali das Missões e região da fronteira oeste, os prefeitos que não estão acolhendo, aceitando essa alteração das bandeiras, né? Pois é, e tem a questão dos testes também, né? De repente eles voltam, fazem os testes, mas não podem treinar. É passo a passo, vamos ver. Agora a questão da Serra. A Serra foi extremamente prejudicada, até porque tem o agravamento aí das decisões, né? Então o Caxias, que já vinha treinando, interrompeu tudo. Os jogadores vão para casa e vão cumprir uma rotina de treinos nas suas residências. Já o Juventude fez os testes, voltaria a treinar agora e disse para os jogadores, nem se reapresentem, tá? O pessoal que é de fora, por exemplo, que começaria a fazer os testes hoje, de fora do Rio Grande do Sul, nem retornaram para cá. Ou seja, tudo em compasso de espera, realmente não se sabe exatamente o que vai acontecer. Quinta-feira tem reunião da federação com o governo do estado. Por falar nisso, Glauco, daqui a pouco a gente volta a conversar também, porque agora a gente vai explicar sobre essas alterações, porque 4 cidades gaúchas identificaram uma piora no controle do coronavírus e passaram então para a bandeira vermelha, assunto que eu conversei agora com o Glauco Paz. E a classificação então é de risco alto do mapeamento feito pelo governo do estado. Caxias do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana apresentaram aumento de contágio e menor disponibilidade hospitalar de atendimento. Nesses municípios, as mudanças passam a valer a partir de hoje. Na tela a gente explica. A bandeira vermelha fechou novamente as academias de ginástica. A nossa maior preocupação é com a saúde pública. A gente tem muitos alunos aqui com problemas de cardiopatia, que tem cardiopatia, né? Com osteoporose, com diabetes, com N disfunções articulares que necessitam da atividade física orientada por profissionais de educação física. A dona desta loja de roupas organiza as mercadorias recém-chegadas, mas não sabe quando vai poder voltar a vender. 40% do faturamento caiu e a previsão é de queda de mais 30%. E agora está um pouco mais difícil, porque nem a venda online está sendo viabilizada. Depois de terem os atendimentos suspensos por cerca de 30 dias entre março e abril, as lojas de Santa Maria voltam a fechar as portas para acatar as medidas de distanciamento social. Entidades ligadas aos setores de comércio e indústria do município querem que o governo do estado revise os critérios, principalmente quanto à ocupação de leitos na região. Durante 2 semanas, 116 municípios ficarão com bandeira vermelha, ou seja, risco alto de contágio de coronavírus. Santo Ângelo, no noroeste, deveria ter amanhecido com o comércio de portas fechadas, mas não foi o que aconteceu. Os prefeitos da Associação dos Municípios das Missões também contestam os critérios de distanciamento controlado da bandeira vermelha e mantiveram os decretos com restrições da bandeira laranja. Em Uruguaiana não é diferente.
Lojistas se mobilizaram para assinar um ofício contestando a decisão do Estado. Ontem, o prefeito também decidiu manter a bandeira laranja. Tranquilizo a comunidade, os empresários, os trabalhadores em geral, que publicaremos um decreto local ainda hoje para permanecermos com as determinações constantes na bandeira laranja. Em Caxias, um grupo de empresários de vários setores esteve reunido nesta manhã com o prefeito Flávio Cassina para discutir alternativas. Pressão também do lado de fora do centro administrativo. Sabemos que o momento é de cautela, não temos dúvida nenhuma, mas a indústria vem tomando todas as medidas, resguardando a saúde de seus colaboradores. Então, não podemos ser penalizados dessa forma. Comércio e serviços também ficaram fechados, o que refletiu em pouco movimento nas ruas. Já as indústrias que vinham no momento de retomada tiveram que reduzir o quadro de funcionários de 75% para 50%. A Prefeitura de Caxias do Sul encaminhou um ofício ao governador Eduardo Leite questionando a alteração dos critérios de avaliação das bandeiras sem aviso prévio e pedindo para que a decisão seja reavaliada. Outros municípios da região devem seguir o mesmo caminho. Gramado também está entre as cidades com bandeira vermelha a partir de agora. O colega Guilherme Fadanelli está lá em Gramado e mostra pra gente, um movimento hoje, já que no final de semana, me parece que foi o primeiro final de semana de uma reabertura, de maior movimentação. Aliás, tinha movimento de gente descendo a serra que não parava mais. Olá, Guilherme Fadanelli, bom dia. Oi, André, bom dia. Pois é, olha, aqui em Gramado, hoje o movimento, até a gente está olhando aqui nas ruas, está mais tranquilo, viu? Mas ainda tem algumas lojas que abriram, outras fechadas, a maioria, na verdade, fechada. Mas ontem, André, teve protesto aqui na região. Um grupo de empresários, moradores aqui da região foi até o Palácio do Governo, que fica em Canela, para fazer um buzinaço e também chamar a atenção pedindo que essa medida seja revertida aqui para os municípios. Depois, uma carreata seguiu em direção a Gramado, todos pedindo então que a bandeira laranja voltasse. Olha, falando nessa questão das bandeiras, André, muitos prefeitos aqui da região estão indignados com essa situação, não aceitam a bandeira vermelha. Hoje pela manhã, como a matéria mostrou, Caxias do Sul teve reunião com vários empresários para tentar medidas para que seja revertida toda essa situação. Caxias, por exemplo, André, que tem 7 óbitos, inclusive um confirmado agora pela manhã, e 350 casos. Só que no ofício que a Prefeitura enviou para o governo do estado, argumenta que recebe muitas pessoas de outros municípios que acabam ocupando os leitos na cidade. E também pede que seja considerado o tamanho de Caxias, que tem 500 mil de habitantes e um número de casos relativamente baixo, né? É que dessa vez, como teve uma alteração, também nos critérios de ajuste das bandeiras, se leva em conta não só o crescimento passado, mas uma projeção futura, inclusive, de óbitos. Então, aí que os prefeitos estão já estão reclamando. Daqui a pouco nós vamos conversar com o governador Eduardo Leite justamente a respeito disso. Prefeitos da região das Missões, da fronteira oeste do estado, principalmente, que disseram que não foram muito claros, não vamos acatar a nova cor de bandeira e vai continuar como estava na bandeira laranja. Então é isso que nós queremos questionar em seguida o governador. Exatamente, André. E olha só, Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, por exemplo, deveria adotar a bandeira vermelha, mas hoje pela manhã o prefeito disse que pelo menos até quarta-feira o município segue com bandeira laranja até que se consiga convencer o governo do estado a voltar atrás na decisão. Agora pela manhã, inclusive neste momento, ocorre aqui na Prefeitura de Gramado uma reunião com representantes dos municípios aqui da região das Hortênsias que também estão afinando o discurso para fazer um ofício também que será encaminhado ao governador Eduardo Leite. E olha, todos os prefeitos aqui da região, André, querem uma subdivisão da serra. Eles querem que seja dividido em 3 partes: a região dos Campos de Cima da Serra, a região das Hortênsias e Uva e Vinho. De acordo com os prefeitos, essa seria uma maneira de avaliar melhor
cada região, cada município aqui da Serra Gaúcha. Agora a expectativa é essa. Na outra vez que teve, né, já teve acho que já estavam as bandeiras valendo, né? Que aí o pessoal, a prefeitura, prefeitos da região da Serra solicitaram, mostraram números ao governador e ele recuou com relação à abertura de comércio, principalmente. Vamos ver se agora esses prefeitos vão conseguir sucesso, né, nessa reivindicação. Como eu disse, daqui a pouco a gente conversa com o governador Eduardo Leite. Obrigado, Guilherme Fadanelli. Muito frio aí em Caxias, Guilherme. Só para a gente completar, hoje a gente teve a temperatura negativa no estado, quase 2 abaixo de zero nos campos de cima da Serra, em São José dos Ausentes, e agora muito frio aí em Gramado? Olha, Gramado tá friozinho, na verdade, assim, tem o vento, né, André? Se a gente fica no sol, até tá gostoso, agora o ventinho tá frio. E olha, hoje de manhã até a nossa equipe foi atrás da geada, né? Mas ela acabou não acontecendo porque realmente ventava muito aqui na Serra, acabou não ocorrendo geada em Caxias. Muito bem, agora 11 horas e 56 minutos, estava mesmo atualizando aqui, a 14 graus é a temperatura e a sensação térmica por causa do vento, ela é mais reduzida. Muito bem, 11h56, cadê a imagem? Olhem esta imagem. A imagem, olha, é falta de educação, é desrespeito ao próximo, desrespeito às pessoas. Uma confusão provocada, e foi provocação mesmo, aquela coisa de moleque de colégio, Glauco Paz. Conta pra gente essa história aí, foi sábado, numa agência lotérica de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Isso mesmo, André. Olha, se me contasse, eu estive numa agência lotérica e 2 senhores se provocaram. Se indicaram. Se indicaram, essa é antiga, se indicaram. Eu não acreditaria. Agora, a imagem não mente, né? Foi tudo o que aconteceu. Esse senhor entrou na agência lotérica, você veja que ele bateu, e bateu de propósito. 2 vezes. E em meio ao distanciamento que a gente pede tanto, ele tocou, empurrou, bateu, praticamente, né? E na saída também, e depois eles foram a vias de fato. Não dá para ver exatamente na imagem se aquele senhor de boneco que estava na fila falou alguma coisa, né? Mas pode ter falado, nada justifica essa atitude. O dono da lotérica apenas disse que alguma coisa teria acontecido porque um dos homens teria tirado o chapéu do outro. Não sabe exatamente o que aconteceu, diz que pretende averiguar. O fato é que foi uma vergonha. Quem estava ali não merecia ver isso, né? As imagens, elas contam tudo. Vamos mostrar desde o início ali, quando chega esse senhor de vermelho, porque aí ele tem que desviar desse senhor que estava parado e tinha aquela plaquinha, aquele suporte ali de jornais, revistas. E aí ele teve que se deslocar, não sei se o motivo foi esse ou se tinha alguma coisa do tempo do colégio. Mas aí ele entra e já dá, olha ali, ó, tem que desviar e, opa, e ele deu uma batida de cotovelo. E aí, falou alguma coisa já. Aí na volta, não satisfeito, aí derrubou, juntou ali o mostrador ali, e não satisfeito que o outro não respondeu, ele vai e tira o chapéu. Pois é, mas aí eu não sei se o outro não respondeu, porque isso não dá para ver exatamente. Mas não justifica, né, André? Não, e aí continuou lá do lado de fora. E como sempre daqui, igual do tempo do colégio, a turma do Deixa Disso foi lá e disse, ó, vamos parar, agora na hora da saída é na hora de ir para casa, não é hora de incomodar. Né? Gente, isso aconteceu no sábado numa agência lotérica lá em Novo Hamburgo. Vejam só, todos presenciaram depois a briga que teve na saída, porque teve uma briga, né? Sim, troca de tapas, supapos, pessoas que estavam na fila ajudaram e pessoas da lotérica. Jogou o chapéu longe, gente, jogou o chapéu longe. Olha só, aí o de branco foi para cima. E aí o pessoal, a turma do Deixa Disso, foi lá e começou a separar. É falta de tolerância. Eu acredito que a pandemia tenha afetado também os ânimos das pessoas, né? Tá todo mundo afetado com a situação. Mas que vergonha, né? Nem crianças no intervalo, no recreio, eu acho que fazem isso, André. Não. É incrível que isso aconteça. Mas aconteceu dentro de uma agência lotérica em Novo Hamburgo. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Glauco, a gente não falou de uma camiseta na hora que estávamos ali no esporte. Que camiseta é esta? Mas como assim? Fala, mostra pra gente. Como que se consegue ganhar uma camisa bonita como essa? Olha só. Você ficaria bem nela ou não, André? Certamente. Né? E para ganhar, tem que participar do nosso desafio, tá? Qualquer torcedor pode participar, vamos deixar claro isso aí. Mas ele diz respeito, o nosso desafio, aos sócios do Internacional. Certo. O que te leva a pagar a mensalidade, a ser sócio e continuar pagando em meio à pandemia? Esse é o nosso desafio. Mande a sua resposta, a sua sugestão, o que te leva a pagar mesmo em meio à pandemia, com toda a crise, com toda a dificuldade, tá? Ainda nesta semana, numa live, a gente vai entregar para o sortudo
a nova camisa do Inter. E quando foi o sorteio do Grêmio, eu também, tu perguntou se eu ia ficar bem, eu também disse que eu ia ficar muito bem, eu fico muito bem nas duas, tá? Então, aos amigos, eu fico muito bem, viu, Stael César? Os corneteiros de plantão. Isso aí, obrigado, Glauco. Bom, gente, atenção, 12:00 em ponto. Agora, lembrando, nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Preste atenção no caso que nós vamos contar agora. Mais um caso de violência policial que aconteceu em Gravataí. Um caso, no mínimo, estarrecedor e muito preocupante também. E envolvendo brigadianos. Não os mesmos. Os mesmos do último fato envolvendo aquela abordagem que o angolano ficou preso e a namorada dele morreu. Mas esse homem que nós mostramos aí, ele está processando o Estado depois de passar 10 meses na cadeia, injustamente. O colega Lucas Abate tem outras informações, vai explicar pra gente agora sobre este caso. Lucas, bom dia, já boa tarde, porque agora é 12:00 em ponto. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Imagina só a situação do Luiz Henrique dos Santos, de 24 anos, que tirou uma tarde para passear com um filho em Gravataí. Olha o lá detalhe. Em fevereiro de 2017. O detalhe. Em fevereiro, estava passeando com o filho. Passeando com um filho de quantos anos o filho, Lucas? De 4 anos. Tá, saiu para passear com o filho, uma tarde de sol. E aí o que aconteceu? E acabou se deparando com um confronto da Brigada Militar com outros criminosos na região da Vila Imperial, em Gravataí, bem perto de onde ele morava. Quando começou o confronto, André, ele ficou no fogo cruzado e aquela reação, um instinto de pai, ele se atirou sobre o garoto para protegê-lo de qualquer disparo que pudesse atingir eles. Só que depois que os disparos acabaram, ele estava no chão, foi algemado e preso pela Brigada Militar. Vou repetir a data, André, fevereiro de 2017, só para a gente ter uma ideia do tempo que foi se passando. Logo depois, esse fato foi levado para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele ficou em silêncio na delegacia, mas ele alega que a todo momento dizia que era inocente. Foi levado para o presídio e ficou até dezembro de 2017, André, no presídio, sem ser ouvido por ninguém. Só foi ser ouvido numa audiência que aconteceu na Justiça em dezembro, quando ele conseguiu finalmente dizer para alguém, dizer oficialmente que era inocente e não tinha nenhuma relação com esse fato. Inclusive, André, os presos, os criminosos, disseram para a Justiça que ele era inocente e que apenas eles, os criminosos, haviam se envolvido nesse confronto. A gente tem trechos, André, agora, de um depoimento que ele deu ao repórter Jeremias Werneck. Dia 17 de fevereiro, eu estava indo pescar com meu filho, daí parou um carro no meio da rua e começou um tiroteio. Daí saiu uma policial, mulher, dentro da viatura e me abordou, perguntou o que eu estava fazendo ali. Daí nesse momento eu falei para ela que eu estava passando, né? Daí veio mais 2 policiais do meu lado, daí me agrediram, um me deu um empurrão na frente do meu filho, daí o outro perguntou de novo o que eu estava fazendo ali, daí eu falei que eu estava passando com o meu filho. Daí nesse momento um deles me ignorou, pegou meu filho, empurrou assim e mandou ele sair a ESO, meu filho tinha 4 anos. Daí falou assim, sai piá, sai. Daí meu filho saiu chorando no meio da rua. Daí ali eles me ajoelharam, mandaram eu me deitar, daí eu não me deitei porque meu filho estava sozinho no meio da rua. Daí então me deu um chute, daí eu me ajoelhei. Daí nesse momento começou as agressões. Daí um me deu já um chute nas costas, nas costelas, o outro veio me amordaçou, veio me enforcou, nesse momento eu desmaiei. Daí quando eu acordei já tinha um monte de polícia na volta, eu já não enxergava mais meu filho naquele instante. Me pegaram e me levaram para o hospital. No hospital onde fui examinado pelo doutor, daí depois do exame me levaram para a delegacia. E todo momento eu dizendo que eu não estava envolvido. E os rapazes que foram presos também na ação, alegando que eu também não estava envolvido. Depois desse período aí veio os outros policiais para me levar para o presídio. 10 meses perdi da minha vida, que eu poderia ter trabalhado, ter adquirido algumas coisas, mas foram perdidos. Meu nome ficou ainda com essa tentativa de homicídio contra os policiais. Se eu tomo uma abordagem policial, é horrível. Eu tenho que explicar o que foi. Eles não acreditam em nenhum momento que eu não estava envolvido. Eu sou agredido. Uma das 3 vezes, 2 eu fui agredido e uma vez eu fui parado dentro da delegacia de Cachoeirinha. Assim como eles me prenderam injustamente, eles podem simplesmente dizer que não, que eu estava correto e me negar tudo, né? A lei é eles que são as leis.
Daí quem sou eu? E o detalhe, Lucas, o detalhe é que ele ainda não conseguiu limpar o nome, o que é um problemão para ele, inclusive, se precisar agora do auxílio emergencial, por exemplo, quiser arrumar um emprego, constrangimento total. Para quem está chegando agora, 12:05, nós estamos mostrando mais um caso, aí o colega Lucas Abate, desse homem que foi preso ainda em 2017, estava indo passear com o filho de 4 anos, se deparou com uma troca de tiros entre Brigada Militar e criminosos. Ele, em defesa do filho, agarrou o filho e se escondeu, mas ele foi considerado como sendo um destes criminosos. E a partir daí, Lucas, começou o inferno na vida dele e da família. E já são quase 3 anos desse fato, André. Ele já foi solto após 10 meses e, além do trauma que ficou dessa prisão, também todas as consequências agora por permanecer com um nome sujo, com uma ficha suja, não conseguir emprego e até mesmo essa situação do próprio auxílio emergencial que ele pode ser impedido. Daqui a pouco, André, a gente vai ter mais detalhes sobre essa história e também o depoimento de uma testemunha que viu toda a ação e ajudou o Luiz Henrique a sair da cadeia. Repetindo, esse caso aconteceu em Gravataí, aqui na região metropolitana, mesma cidade onde mostramos recentemente o caso do Gilberto, aquele angolano que veio visitar a namorada, se envolveu também numa confusão, ela morreu por causa de tiros, ele foi ferido e ficou inclusive 12 dias preso injustamente. Daqui a pouco, outros detalhes a respeito deste caso. Agora, 12:06, o governador já está na linha? Daqui a pouco, então, uma conversa com o governador do estado, Eduardo Leite, sobre as alterações na cor de bandeiras. Diversas cidades passaram para a bandeira vermelha, ou seja, a situação de alerta e de cuidado mais rigoroso com relação ao coronavírus, mas tem prefeitos que disseram que não vão respeitar. Em seguida, a gente conversa ao vivo com o governador do estado, Eduardo Leite. Agora, o nosso assunto é sobre o caso Rafael. A reconstrução, simulada do crime vai acontecer ainda esta semana. Hoje, exatamente hoje, faz 1 mês que o menino foi dado como desaparecido pela família. Um mistério que logo acabou, com a triste confirmação da morte dele. Mas por quê? Como? Para tentar entender o que houve. Na última semana, eu ouvi pessoas próximas a ele na cidade de Planalto, no norte do estado, onde tudo aconteceu. Na tela, a gente conta. E daí eu disse, Rafa, a avó te ama muito, muito, muito. Ele me abraçou, avó, eu também te amo muito, muito, muito. Foi a última vez que eu vi a menina. Marcos, eu queria dar um abraço nele, sabe, dizer quanto que eu amo e que era um piá muito querido. E pra mim hoje ele é um anjo. Rafael Matheus Vinck, de apenas 11 anos, foi dado como desaparecido no último dia 15 de maio. Buscas foram feitas na região próxima à casa onde ele morava. Fui na vizinha, Roberta, disse que o Rafinha não tá em casa. Daí eles vieram, eu já vim pra cá, assim, daí não tá lá? Não. Eu disse, meu Deus, onde tem que ir atrás? Eu já liguei pro Delaíra. 10 dias depois, a mãe do menino, Alexandra Długokeski, confessou à polícia ter matado o próprio filho. O corpo dele foi encontrado perto de casa, em um lençol abandonado dentro de uma caixa. Ela mesma levou os policiais até o local. A versão de Alexandra não bate com o laudo do Instituto Geral de Perícias. Ela disse que deu diazepam ao filho e que ele passou mal. O exame atesta morte por asfixia. A casa onde o corpo de Rafael foi encontrado fica ao lado de onde ele morava. Os donos estavam fora. Nós fomos de viajar no dia 9 e enviaram para nós. Daí tomamos aquele choque. Eu não durmo de noite, nós vamos... mudar, se Deus quiser. O vizinho revelou que a caixa de papelão onde o corpo foi deixado era deles e já estava na casa. Essa caixa é o seguinte, é uma caixa que nós usávamos para trabalho. Uma confecção traz roupa para nós, mas como nós fomos viajar, nós colocamos ela aqui fora. Essa semana deve ser decisiva para o caso. Com o resultado da perícia em mãos, a investigação vai fazer a reconstituição do crime. A participação de Alexandra já foi confirmada pela defesa. A polícia não descarta nenhuma hipótese, afinal de contas, muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. E nós apostamos muito nesta reprodução simulada dos fatos. Qual é o nosso principal objetivo? Encontrar a motivação do crime. E se tem algum outro, como falam que tem, alguma outra pessoa que
que tenha ajudado ela. Eu quero que seja feita a justiça para todo mundo ver que vão achar o verdadeiro culpado, não? Muita tristeza, triste mesmo, meu Deus. Porque a gente não sabe o porquê, a gente queria saber, né? Porque isso não foi coisa de Deus, não. Deus não tá no meio disso. Eu acho que é uma amizade que não tem como se comparar a outra amizade. E pra mim hoje ele é um anjo. Até eu tenho um vídeo que ele mandou pra mim que a mãe viu que... Pois é, Glauco Paza, a semana é muito importante porque vai ser feita, né, esta reprodução simulada dos fatos, ou seja, o que nós conhecemos de reconstituição do crime. E por que isso? A gente fala de tantas semelhanças, Glauco, deste caso com o caso do menino Bernardo, mas há uma diferença muito grande neste caso, que é com relação à relação do menino com a família e com a mãe, né? A mãe que disse à polícia que foi ela a responsável pela morte dele, porque deu remédios, enfim, em demasia. Bom, essa é a grande questão. Quer dizer, agora a polícia precisa reproduzir isso tudo, porque já tem alguns laudos. Então, vai ser feito, inclusive, pelo que nós entendemos, né, Glauco? O próprio delegado Joébert Nunes disse pra gente, que é chefe do DPI, Departamento de Polícia do Interior, que vai ser feito, e a delegada Nadine disse também, tudo como se fosse real, nos horários, inclusive. Nos mínimos detalhes. Né? Exatamente, porque esta pergunta precisa ser respondida. Foi de fato a mãe? Não foi a mãe, foi proposital, não foi proposital, foi levado para ali o menino, não foi inicialmente levado para ali, foi no dia 15, porque teria sido do 14 para o 15, acho que 15 era a sexta-feira, né? Teria de 14 para 15, de quinta para sexta. Foi de fato que a criança perdeu a vida nesse dia? Então, essas, e principalmente como que... alegando que ela, seguindo o relato dela, da mãe, como que ela procedeu a partir do momento que viu a criança morta sendo... Primeiro, ela tem como julgar, né, determinar se a criança de fato tinha morrido ou não. O hospital, Glauco, fica a 3 quadras da casa deles. É o que eu sempre digo. A polícia estranhou algumas coisas também, né? Como ela sabia a roupa que o menino tinha saído de casa, né? Se ela não tinha visto ele sair de casa. Agora, do ponto de vista prático, André, é bom que se diga, a gente que trabalha em televisão fala tanto em roteiro, a polícia faz um roteiro exatamente daquilo que é necessário para reconstruir a cena. É como se fosse uma cena quase uma cena de filme, né? Até porque é difícil acreditar, mas é isso que eles fazem. Em meio a tanta notícia ruim, uma boa, André. O pai do menino, do Rafael, conseguiu o dinheiro daquela vaquinha virtual para arrumar o túmulo, o jazigo da família, onde foi enterrado o menino Rafael, né? Esse dinheiro ele vai ser usado para o pagamento do funeral e tem uma outra, né, campanha que está sendo feita na cidade pela tia-avó da criança e também pela própria mãe do Andrei, que é o melhor amiguinho, a Jaqueline. Também estão fazendo rifas na cidade para conseguir juntar recursos e construir um memorial ali junto à lápide do menino Rafael. Então, o pai conseguiu esse dinheiro, a prefeitura também contribuiu um pouco para pagar, né, todo o funeral. E agora esta campanha da tia-avó e da mãe do menino André, que é o melhor amigo do Rafael, para que construam uma lápide de vidro especial para ele. Estão vendendo rifas, empresas colaboraram lá na cidade de Planalto e região. Mobilizou, né, a cidade e a região. O governador Eduardo Leite, mudando só rapidinho de assunto, já está se preparando. Em seguida, nós vamos conversar com ele sobre o distanciamento controlado aqui no estado e algumas polêmicas que nós temos. Assim que me der ok, já pode chamar que a gente vai conversar, portanto, com o governador do estado. Já está posicionado? Obrigado, Glauco Paza. Falamos então agora sobre o distanciamento controlado aqui no estado. As regiões de Caxias do Sul, de Santa Maria, Uruguaiana e Santo Ângelo passaram para a bandeira vermelha nesta segunda-feira. E isto significa restrições de atividades econômicas e diminuição na circulação de pessoas para frear a propagação do novo coronavírus. O governador Eduardo Leite está ao vivo com a gente, direto do Palácio Piratini, para esclarecer o que muda, não é, governador, a partir de agora, um sinal vermelho e que assusta a todos nós, preocupa bastante. Governador, boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos os amigos do SBT. É importante lembrar, né, que o nosso modelo do distanciamento controlado, ele nunca foi um modelo que prometeu não termos coronavírus no estado do Rio Grande do Sul ou estarmos livres do vírus. Ele é um modelo que justamente
controla o distanciamento de acordo com a necessidade de cada região, para que a gente possa atuar no local em que for necessário, e essas regiões precisam, né, a gente regionalizou o estado justamente porque essas regiões estão apresentando neste momento e na proporção do que for necessário das restrições. Então é isso que nós estamos fazendo, as restrições nos locais e no momento em que elas se fazem necessários, para que a gente possa evitar uma disseminação descontrolada e maiores problemas de saúde e a vida da população. Governador, os prefeitos de Santo Ângelo e também de Uruguaiana, né? Santo Ângelo e Uruguaiana decidiram que vão manter a bandeira, né, é a laranja que eles estavam, e as normas, né, da bandeira laranja, e não a vermelha. Pergunto para o senhor, isto é possível? Os prefeitos e as prefeituras têm este direito, têm esta atribuição? E existe alguma multa prevista no decreto, por exemplo, ser desrespeitado, ou cada prefeito tem autonomia para isso? Na verdade, André, nós marcamos reuniões para esta tarde agora, durante a tarde vamos nos reunir com os prefeitos das 4 regiões, né, com grupos representantes dos prefeitos das 4 regiões que estão em bandeira vermelha, para podermos esclarecer pontos, indicadores, dados que levam para esta mudança de faixa de risco, ouvir as argumentações deles, porque tenho certeza, o interesse dos prefeitos é o mesmo o nosso interesse. Proteger a vida, a saúde, é o máximo poder conciliar com a atividade econômica, mas sempre com prioridade à vida. Os nossos indicadores mostram que essas regiões merecem uma atenção especial em função de um risco mais elevado, seja porque tiveram mais óbitos, mais internações, um número de casos registrados maiores. São 11 indicadores que são analisados no Estado e que apontam que essas regiões aí precisam de um cuidado maior. Nós vamos nos reunir durante a tarde para podermos avaliar e darmos o devido encaminhamento sobre o que poderão ou não ser feito de ajustes em relação a essas regiões. Governador, tempo atrás, a região de Caxias também teve um encontro com o senhor e conseguiu reverter a situação. A pergunta que eu faço, existe essa possibilidade para estas regiões que incluem prefeituras da fronteira oeste e também da região das Missões, existe essa possibilidade de se rever essa troca de bandeira? Não, na verdade, nunca houve mudança em relação à Serra Gaúcha. O que nós fizemos na semana anterior foi uma reunião de alerta, na verdade, aos prefeitos, né? Uma reunião para compartilhar com eles dados, informações que já se observavam naquele momento. Eu falo mais anterior, governador, mais anterior. Mais anterior, que teve um período em que a região da Serra entrou em contato com o senhor, prefeito de Caxias? Não, aquela situação tinha a ver com regiões metropolitanas, né? Foi outra situação antes do modelo do distanciamento controlado, antes dessa discussão sobre os indicadores e os dados, que era, sem discutir dados e indicadores, nós tínhamos restrição total no Estado, passamos a ter restrição nas regiões metropolitanas e a região metropolitana da Serra deixou de ser considerada naquele momento, mas aí nós não estávamos lidando com dados, nós estávamos lidando com uma decisão independente de dados. Agora nós estamos lidando com dados que mostram que essas regiões estão sob um risco maior. Então são situações completamente distintas das que estamos vivendo agora em relação à que se viveu lá há 2 meses atrás, quando houve essa questão da região metropolitana da Serra. Não, e eu lhe pergunto isso até porque é um argumento, principalmente da fronteira oeste, de que se possa sentar, né, com o senhor virtualmente mesmo que seja, para poder contra-argumentar. O senhor acredita que acha, governador, possibilidade de se manter nessa condição de bandeira laranja, como os prefeitos estão determinando? Eu pergunto assim, aonde é que isso pode chegar se os prefeitos não obedecerem ao novo decreto do Estado? Já se fala, inclusive, em uma ação judicial. Eu não sei se multa, isso de fato é possível. O próprio prefeito, ele pode ser penalizado? O que se projeta daqui para frente? Não, uma negativa deliberada do cumprimento de uma norma sanitária para proteger a população está previsto, já foi dito, né, inclusive no Código Penal, como um crime. Agora não é uma questão de fazer ameaças a prefeitos aqui, é uma questão de chamar a atenção de que nós temos dados objetivos que indicam esse risco maior.
Então, nós vamos conversar, vamos dialogar, como sempre foi a marca do nosso governo, buscando solução a impasses que se estabeleçam, mas não aceitamos negativa ao cumprimento de uma determinação. Podemos discutir sobre que base esses dados estão sendo lançados, podemos discutir, inclusive, erros ou omissões nos lançamentos de informações por parte de municípios ou de hospitais que estão gerando algum tipo de distorção da informação, mas descumprir uma norma sanitária, evidentemente, não é aceito, porque isso coloca em risco a população, e ninguém quer a população em risco. Nós precisamos da colaboração dos prefeitos e das suas estruturas de saúde, no sentido de preservar a vida e a saúde das comunidades de todas as regiões do Rio Grande do Sul. É importante dizer, são 20 regiões do estado e 4 regiões que entraram em bandeira vermelha, ou seja, um modelo de distanciamento controlado. Ele justamente funciona para que nós evitemos uma suspensão de atividades generalizada no estado e foquemos naquelas regiões onde se aponta risco maior. Nesse momento, os dados indicam que são essas 4 regiões que têm risco maior. Por exemplo, hoje de manhã eu escutei o prefeito Rossano de São Gabriel e o comércio está aberto na região. O que vai acontecer a partir disso? São Gabriel teve 3 óbitos registrados na semana passada, né? Isso não estava acontecendo nas semanas anteriores. Então, é um dos indicadores que mostra que o município está, de fato, agravando a sua situação. Eu espero que o prefeito tenha preocupação com a vida da sua população, e se tiver preocupação com a vida, estará atento aos dados e às informações como nós estamos, para se impor as restrições que ajudam a reduzir a circulação do vírus. Então, como eu disse, nós vamos discutir, vamos debater, não temos nenhum problema em sentar e vamos fazer isso ao longo da tarde de hoje com os prefeitos, até para que aqueles que eventualmente não estejam conscientes da sua responsabilidade tomem essa consciência para proteger a sua população, como deve ser feito. Agora nós somos perfeitamente abertos, como sempre fomos, a dialogar, ouvir as argumentações. Neste caso de São Gabriel, por exemplo, a gente vê um caso objetivo. Houve, nos registros que nós temos aqui, 3 óbitos na última semana, só em São Gabriel, e elevam esse alerta da cidade e da região como um todo. Bom, governador, pelos últimos números que o senhor teve, e também imagino que por influência da pesquisa que é feita pela Universidade de Pelotas, a pergunta que eu faço para o senhor é assim, o que o senhor pode nos indicar em termos de projeção daqui para frente, do andamento que está, né, a propagação da doença aqui no Rio Grande do Sul? O que o senhor pode nos trazer? Nós estamos ainda numa subida, estamos num platô, já estamos em queda, e eu acho muito importante o senhor falar a respeito disso e principalmente chamar a atenção da população, porque o vírus só está circulando porque a população está levando esse vírus. Então, acho que essa é uma questão de conscientização muito importante e as autoridades têm um papel importante nisso. Sem dúvida. Não, nós estamos vivendo um momento de disseminação do vírus de diferentes velocidades nas regiões, mas seguramente não se trata, nós sempre chamamos a atenção disso, de uma volta à normalidade. Nós vamos viver ao longo desse período de inverno uma situação mais sensível, porque as pessoas circulam mais em ambientes fechados e, consequentemente, estão mais expostas a risco de contágio. Por isso, o tanto quanto elas puderem ficar em casa, devem ficar em casa, devem reduzir circulação para que nós possamos conter a velocidade do vírus, porque ele cresce em velocidade exponencial, de uma disseminação, que é isso que a gente está apurando nessas regiões, o início de curva de aumento de incidência, que se perdermos o controle agora, lá na frente vira uma situação dramática. Então nós estamos vivendo nestas regiões específicas, é isso que os dados estão se encarregando de demonstrar. Nessas regiões, o avanço, a velocidade do avanço é maior, comprometendo para o futuro a capacidade de atendimento hospitalar, que é o que nós não podemos deixar acontecer, que a capacidade de atendimento hospitalar dessas regiões seja comprometida e, consequentemente, gere um aumento da mortalidade por falta de atendimento e que é o que se quer evitar. E se venha a perder vidas por conta da falta de atendimento. Tá, e só chamando a atenção, Uruguaiana não tem óbitos, né, governador?
A cidade de Uruguaiana não, mas a região tem. Né? A região, a gente tem que analisar a região. A região de Uruguaiana tinha registrado na semana anterior 1 óbito e na semana passada 4 óbitos registrados. Então, este aumento, né, do não é só a cidade sede, né? Exatamente. Esse aumento do número de óbitos associado a um aumento de hospitalização por Covid, que aumentou de 6 na semana anterior para 14, ou seja, se você já teve um aumento de óbitos com menos hospitalização, você tem as duas coisas juntos, aumento de óbitos e aumento de hospitalizações, de leitos de UTI ocupados por conta de pacientes com coronavírus, na região, você começa a projetar aumento de mortes para frente. E por isso que o modelo se encarrega de travar, passado e de futuro, estabelecer as restrições. Vê o passado e faz a projeção. O Glauco Pazza tem da redação uma pergunta para o senhor. Glauco. Governador, boa tarde. Eu queria lhe perguntar a respeito do final de semana imediatamente anterior, esse que nós vivemos, que teve feriadão. Por exemplo, na Serra Gaúcha, um grande número de turistas, que vem inclusive de fora. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, os 4 estados com o maior número de turistas na Serra Gaúcha. Isso lhe preocupa também, o trânsito de pessoas que vêm de fora? É claro que é um fator de preocupação, né? Como eu disse, nosso modelo, a gente sabe que a Serra depende do turismo, é importante para a sua economia e isso tem que ser levado em consideração. Tanto é que nós não proibimos o funcionamento dos hotéis, nós apenas estabelecemos restrição no número de quartos disponíveis, né, de leitos disponíveis, no caso da hotelaria também se chama leitos, nas camas, ou seja, você reduzir a disponibilidade para reduzir o número de pessoas, dificultar de certa forma, mas não impedir para que a gente possa ter atividade econômica que signifique condição de sustento para as pessoas, as famílias que dependem disso. No entanto, é claro que é uma situação especialmente sensível porque significa circulação de pessoas de outras localidades e que coloca isso em risco. Não é Gramado e Canela, por exemplo, não tem tido um registro elevado de casos, mas Caxias do Sul teve um crescimento expressivo. A gente observou, por exemplo, em Caxias do Sul, um aumento de 23 hospitalizações confirmadas para Covid-19 na semana anterior e de 63 na semana passada hospitalizações por Covid-19. Então, são estes dados que são considerados quando a gente define o risco, né, da bandeira de cor vermelha, por exemplo, porque tinham 23 internações na semana anterior e foram 63 internações na última semana e tem se observado nos gráficos de internação as UTIs sendo mais demandadas por pacientes Covid. Então, se não se atua no momento que começa essa inflexão de curva, a gente perde a mão e depois não consegue buscar. Então, muitas vezes os prefeitos e as pessoas começam a perguntar, mas como assim? Ainda há disponibilidade de UTIs, a gente coloca mais leitos, só que se não for interrompida essa sequência de crescimento, não há leitos suficientes que sejam colocados à disposição que consiga depois atender, porque o crescimento ele é exponencial, como eu disse. O cálculo também tem que ser feito sempre 2 semanas, que é o período de incubação e da doença se pronunciar na pessoa. Então, essa projeção ela é importante por isso. Governador, posso fazer uma última pergunta para o senhor? Por favor. Ou o senhor está com compromisso? Está cheio de compromisso. Aqui mais um. Não, governador, antes de mais nada, assim, não é nenhuma crítica ao modelo, não é isso, mas é um questionamento que nos fazem muito. Eu já tratei disso com o senhor, sobre esta polêmica questão abertura de comércio. O nosso modelo de distanciamento, ele tem uma base num estudo da Imperial School, correto? Não, é uma série de estudos. Uma série de estudos, né? ok. Nós temos benchmarking de vários países do mundo e estruturamos esse modelo. Ok. Hoje eu ouvi, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre falando sobre a Alemanha, sobre a questão do comércio, porque aqui em Porto Alegre a gente tem essa situação por faturamento, né, do fechamento das lojas acima de faturamento de 400 mil por mês. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: ao mesmo tempo a gente observa restaurantes lotados. Sexta-feira, Dia dos Namorados, foi uma coisa absurda. O comércio também teve um aumento muito grande na sexta-feira e até foi estranho porque no sábado a Prefeitura de São Leopoldo emitiu um alerta. Ora, se tivesse emitido alerta na sexta-feira, teria evitado um movimento maior de pessoas. A pergunta que eu vou insistir com o senhor é a seguinte: será que fechar, eu sei que é o caso de Porto Alegre, mas eu estou dando só como um exemplo, fechar o comércio das grandes empresas,
Esse pessoal que vai nas grandes empresas vai ir para as pequenas, ou seja, está fazendo só uma migração de loja. E eu pergunto isso por quê? Porque na Alemanha é uma cultura diferente. Na Europa é uma cultura diferente. Lá deu certo porque as lojas são menores também. Então, o que eu insisto é aqui no Estado, será que não vale um plano que permita o comércio, mas permita um mercado, o supermercado, com alguns itens à venda, assim como lojas e restaurantes? Porque, por exemplo, restaurante é difícil se controlar, governador. E a gente vê restaurante com muito movimento à noite. Então, é isso que eu digo. Não é penalizar um nem outro, mas fazer uma equalização nesses números. Olha, o caso de Porto Alegre é uma decisão da Prefeitura analisando o faturamento. O Estado estabelece protocolos que devem ser obedecidos por cada um do tipo de atividade econômica, de forma que se permita alguma atividade econômica, mas com restrições suficientes para reduzir a circulação do vírus. O que nós entendemos aqui, André, é que nós vamos conviver com a pandemia durante muitos meses. Então, não se trata de nós impedirmos totalmente o funcionamento da atividade econômica. A gente vai ter que conciliar restrições com a permissão da atividade econômica de forma a conseguirmos conviver com a pandemia, porque até que haja vacina não haverá imunização da população e, consequentemente, todos estarão expostos a riscos. Então, essa é a nossa difícil missão, tarefa, né? A conciliação das atividades. Governador Eduardo Leite, muito obrigado mais uma vez por sua entrevista com a gente. Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos aguardar essa reunião que vai ter hoje com os prefeitos das missões da Fronteira Oeste. Muito obrigado e até mais. Deixa eu conversar com o Glauco Paza. Glauco, está o Glauco aí ainda? Glauco, isso é uma verdade. A gente vê, por exemplo, casos na sexta-feira, deve ter observado. E, gente, não é porque eu sou contra o restaurante, eu sou contra o comércio. Não, pelo contrário, querendo fazer uma equalizar essa circulação. Antes de mais nada, eu acho que não é a loja, não é o restaurante. É cada um saber do que deve e o que não deve. Questão de conscientização. Antes de mais nada, é isso. E sobre isso, André, conscientização. Eu não sei se é impressão minha, as pessoas parecem desesperadas quando liberam alguma coisa. Nossa. Todo mundo corre. Tá. Então, fiscalizar é realmente difícil. Viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Paza, 12h31. E a previsão do tempo, que história é essa? Verão agora? Eu já estou perdido em qual estação nós estamos, Estael Sexta. Tudo bom, Estael? Tudo bem, bom dia, André, bom dia quem está em casa. Pois é, o fim de semana, que foi o último de outono, foi de inverno. Tivemos temperatura negativa, tivemos geada, inclusive hoje... Até vou anotando, o último do outono foi de inverno. Tá. Né? Tivemos temperatura hoje também negativa, chove em alguns pontos do estado agora, e essa chuva ela impede o aquecimento, então previsão ali para Santa Maria, Ijuí, região de São Gabriel, Uruguaiana, com instabilidade, a temperatura sobe devagar. Então hoje, em algumas áreas do estado ainda tem esse jeitão do inverno, agora nos próximos dias a situação é outra. Para quem está reclamando do frio, temos boas notícias. Aqui a gente quer agradar todo mundo, né? Então, já agradamos quem gosta... Aceitamos todas as reivindicações. A dona de casa que reclamou da semana passada que não pôde lavar roupa, também tem boas notícias. O dono de casa também, viu? O dono de casa também, claro, tem muitos donos de casa. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes do que vai acontecer nessa semana e também belíssimas imagens para a gente se preparar para o inverno, que começa agora, sábado. Oficialmente, no calendário, o inverno começa no sábado, embora ele já tenha dado uma boa amostra no fim de semana. E aquela umidade, então, não vai se repetir? Vai dar uma trégua, Muito bem, depois a gente fala mais sobre isso, sobre essa umidade, da surpresa que eu tive na sexta-feira, quando cheguei em casa e vi tudo molhado. Eu disse, mas que água é essa? De onde é que está vindo? Daqui a pouco eu conto. Estael Cia, sem cotovelaço, tá bem? Sei. Olha só essa imagem aí. Glauco Paza, me ajuda aqui. Me ajuda, Glauco Paza. Conta essa história. O senhor entra ali, ó, e já dá-lhe um cotovelaço na entrada. E na saída dá mais uma, né? A segunda, lamentável. Não satisfeito, o rapazinho, o senhorzinho da frente, né? Coisa de moleque de colégio, o mínimo que dá para dizer. Não satisfeito, o que ele fez, Glauco? Olha, partiram para os supapos lá do lado de fora da lotérica. Isso aconteceu no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, neste final de semana, no último sábado. O dono da lotérica não sabe exatamente o que aconteceu, se eles já se conheciam anteriormente. São duas pessoas já com relativa idade, ou seja, dois senhores que se estranharam. Não dá para saber exatamente se aquele que estava na fila falou alguma coisa, respondeu. O fato que ele foi tocado 2 vezes
com truculência pelo outro, e isso foi o estupim dessa grande confusão. Troca de agressões do lado de fora, a turma do deixa disso foi lá para tentar apartar e não se tem uma explicação mais clara sobre o que aconteceu aí nesta lotérica que virou quase um boxe de luta. Mas olha só, se a gente olhar bem a imagem, vamos ali para o início, volta ali a imagem. O senhorzinho de vermelho, ele entra, tá? Ele entra ali, antes de tirar o chapéu, vamos lá para o início. O senhor esse que está de branco, vamos analisar, fazer uma análise ele está de branco e está de costas, nem está vendo. Ele pode até estar parado no meio do caminho, mas ele não está na marcação, também tem essa coisa de distanciamento, não tem? Né? E aí o senhor de vermelho entrou e dá um cotovelaço. Não me pareceu que ele tenha respondido. Tá? Não estou aqui defendendo ninguém, só estou fazendo uma análise da imagem. Aí o senhorzinho vai lá, o de vermelho, e na volta ele dá mais um cotovelaço. E o de bege ali estava quieto e não satisfeito, ele foi lá e mexeu no boneco. Coisa de moleque de briga de saída de colégio. Olha ali, ó. E ele ficou quieto de braço cruzado. Na saída, mais um supapo. E não satisfeito, aí ele vai lá e tira o boné. É aquela coisa de te pego na saída. Ou eles tinham isso 70 anos atrás, né? Uma rixa já antiga. Ou o negócio foi ali, né? Se brigaram na entrada ali da lotérica. Não tem explicação para isso. Mas... E chama a atenção, o pessoal tá abordando aqui na redação, todo mundo foi pego de surpresa, né? Que cena é essa que a gente está vivendo, uma lotérica, né? Algumas pessoas paradas, meio que incrédulas, né? E outros que foram apartar, porque senão eu não sei o que ia acontecer. Olha só, olha o de azul. Vamos voltar, a gente fica olhando para os dois brigando. Volta ali um pouquinho, tem um que tá de azul, que ele para, aí ele disse, não tô acreditando que estão os dois brigando, ele para, e aí ele pega e passa pelo meio. Ele pega e vai mostrar ali a imagem. Porque todo mundo para depois do lado de fora, ali ó, aí foi a entrada. A primeira batida, a primeira faz tchan. Aí a segunda faz tchum. E aí o do meio ali de azul, ó, deixa eu sair daqui, antes que eu entre na confusão, não, aí o chapéu pro lado, mas o que é isso? Ô André, já pensou em chegando em casa e dizendo assim pro neto, ô meu neto, briguei hoje na lotérica. Peguei um na saída. Né? É isso, mais ou menos isso. Eu peguei um na saída. Que coisa lamentável. E todos os coleguinhas, todos os usuários ali da lotérica, a gente só rindo. Fazendo aquilo. Não, e poderia ter terminado em coisa pior, porque olha, numa hora dessas, Glauco, a gente sabe que a lotérica é alvo de criminosos. Eu vejo uma confusão dessas, eu saio correndo. Ou não é verdade? Não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe o que está acontecendo. E ali, ó, o pessoal do lado de fora olhando assim, o quê? E isso faz... Eu fico puxando todas as histórias de lotéricas em Novo Hamburgo, né? Teve aquela lotérica que tiveram que fechar, porque o rapaz, um monte de gente fez um bolão. E aí a funcionária da lotérica... É coisa da sua terra lá, ô André. Eu nasci eu sou porto-alegrense. Ah, bom. Mas tá de bom. Coração é a região, sim. É verdade. E aí, um monte de gente que ganhou na Mega Sena, na verdade, não ganhou porque não foi feito o jogo, fecharam a lotérica. Até hoje tem processo na justiça sobre isso. E agora essa cena aí, que foi no sábado nessa lotérica do bairro Canudos. A lotérica dá azar para algumas pessoas em Novo Hamburgo. Vou te dizer. Pior que é o seguinte, e se algum deles desistiu de jogar na Mega Sena por causa dessa briga aí, e não é que pode ter sido o ganhador e não jogou, hein? Meu Deus. Não se sabe. É bom não pensar. Um abraço, Glauco. 12h e 37 minutos agora. Olha só, nós sabemos que uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer, não é verdade? Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar, e quando isto acontece, é lógico que é do lado do paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, né, em meio à pandemia, trabalhando muito, abatidos, ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, na pesquisa de vacinas, medicamentos e do próprio vírus, nas consultas dos pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, 12h e 39 minutos agora. Atenção, protesto na Vila Tronco aqui em Porto Alegre.
um posto de saúde deve ser fechado. E aí teve confusão. Há imagens que chegaram agora há pouco. O que ela disse? Vamos ouvir. Manifestação aqui em Porto Alegre. Em seguida a gente traz mais detalhes, mas será que vai ter fechamento de posto de saúde em plena pandemia? Será que pode ser isso mesmo? Daqui a pouco a gente vai ter outros detalhes e informações. 12h39. No combate ao coronavírus, o prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou novas medidas para a capital. Entre as mudanças, estabelecimentos comerciais que faturam acima de R$4.800.000 por ano não vão poder abrir as portas. 5.000 empresas devem ser afetadas. Um novo decreto ainda não foi publicado, mas a colega Gabriela Lerina tem outras informações em home office, né, Gabi Lerina? Boa tarde. Oi, André, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Sim, estamos aguardando, então, a publicação oficial no Diário Oficial de hoje, mas começa a valer a partir de amanhã. Você já antecipou. Dessa vez, são empresas, estabelecimentos que faturam mais de 4,8 milhões por ano que não vão poder abrir as portas. Olha, nesse exato momento, André, o prefeito Nelson Marquesan Júnior está reunido com os vereadores virtualmente, por óbvio, né? Porque a gente não tem como se encontrar, explicando, dando detalhes desse decreto que deve começar a valer a partir desta terça-feira. Aliás, esse pedido dos vereadores para poder, que eles queriam entender mais detalhes. Eles reclamaram, né? Isso, acabaram reclamando ontem, depois que o prefeito terminou a live explicando, dando detalhes, pedindo maiores detalhes sobre o que deve acontecer. Então vamos trazer de uma forma resumida para que as pessoas possam entender. O decreto ainda não foi publicado, como eu disse, estamos aguardando as informações da que vai nos trazer a atualização de quando o decreto for realmente publicado, mas você já disse, os shoppings podem funcionar. Na sexta-feira havia uma informação mesmo do prefeito que teve uma ideia de suspender a abertura dos shoppings, mas agora voltou atrás nesse sentido. Os shoppings podem funcionar, mas os estabelecimentos dentro dos shoppings que têm esse faturamento anual de R$4,8 milhões não poderão ficar abertos. Supermercados continuam funcionando normal, só que o prefeito fez um apelo. Pois é. O prefeito fez um apelo, né, aos supermercados para que ampliem os horários para evitar justamente as aglomerações. Mas a gente sabe, né, André, se a gente for até um estabelecimento, sabe que em qualquer hora, em qualquer momento, há casos, sim, de superlotação. Quanto às academias, podem funcionar com aquela restrição lá que foi feita lá em dia 20 de maio, decreto de 20 de maio, de um cliente, né, uma pessoa a cada 16 metros quadrados, ou seja, funcionamento de uma pessoa por vez, tem toda aquela restrição que volta a funcionar, que volta a ser exigida. Salões de beleza também podem continuar funcionando, mas tem aquela restrição de 30% da capacidade. E o prefeito voltou a dizer que a grande preocupação é com a evolução de pacientes precisando de leitos de UTI aqui na capital. E por isso, esse pisar no freio. Vamos ver detalhes sobre essa situação na entrevista, né, na sonora, que o prefeito Nelson Marquesan disse durante a live de ontem. Vamos ouvir um trecho, por favor. Este cenário que está posto aqui nessa tela, que é o nosso cenário atual de atividades econômicas, ele ampliou a circulação e a contaminação das pessoas e a demanda por a nossa capacidade de UTIs. Portanto, este cenário ele precisa ser alterado sob pena da gente chegar, de acordo com as projeções que a gente vai apresentar, em um cenário insuportável para estruturas de saúde. Esta evolução, desde o início do cenário de demanda de UTIs, de ocupação, a gente teve um crescimento muito acelerado lá no início, e como é possível perceber, lá no dia 10 de abril, nós tivemos a maior demanda, vamos dizer assim, em velocidade de crescimento, e ela se estabilizou por 2 meses. Ela se estabilizou até sábado retrasado, mas depois de 2 meses, como os senhores percebem aqui, a gente chegou, desde sábado para cá, num aumento bastante elevado da demanda por leitos de UTI. Nós não temos uma superocupação de leitos, não é esta a pauta. A pauta é a velocidade do crescimento. É importante entender, perguntaram hoje, quando Porto Alegre estará preparado? Não foi feito nada, sim. Eu posso dizer que talvez em nenhuma cidade do Brasil, antes da pandemia,
por qualidade da gestão da Secretaria da Saúde, se fez tantas atividades que são benéficas ao atendimento da pandemia. Porto Alegre vira uma decadência de leitos e de hospitais, todos os anos abriu leitos e todos os anos abriu hospitais. Então, nós viemos desde 2017 ampliando leitos, 2018 ampliando leitos, 2019 e 2020 ampliando leitos e abrindo novos hospitais na cidade de Porto Alegre. Mas não há oferta suficiente para uma pandemia descontrolada. Gabriela Lerina, eu imagino que esse novo decreto, ele serve mais, tem um termo mais específico para isso, porque na prática o que pode acontecer? As pessoas vão sair da loja grande e vão ir para a loja pequena comprar. Então a circula continuaria mesmo. Mas eu acho que mais que isso, né, o que pretende o prefeito é um recado. É um recado de que cada um de nós precisa, de uma vez por todas, de conscientização, né, Gabriela? Pois é, as pessoas parecem que não entenderam ainda, né, André? Pelo amor de Deus, né? Você mesmo conversava agora mesmo com o governador Eduardo Leite sobre essa situação. Só para a gente atualizar, são 77 pessoas internadas neste exato momento nas UTIs aqui de Porto Alegre. Isso é muito grave. No sábado, dia 6 de junho, por exemplo, eram 46. Vejam só como isso evoluiu de uma forma muito rápida. E essa é a grande preocupação da Prefeitura aqui de Porto Alegre, é para tentar evitar essa explosão de casos. O maior número de pacientes internados em UTIs se encontra no Hospital de Clínicas. São 30 pessoas na UTI neste exato momento por lá, André. E principalmente, assim, não é querer assustar, mas é uma doença que ela é nova para todo mundo, para a comunidade médica. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que só sentem tosse, tem pessoas que o vírus vai lá e ele busca um problema que a pessoa nem sabe que tem. Quer dizer, são situações assim. E por isso a necessidade de conscientização, que é o que a gente pede, porque o vírus não voa e não caminha. Ele é conduzido. E aí entra o nosso cuidado. Gabriela Lerina. Não tem bola de cristal, né, André? Não se sabe se o vírus vai pegar de uma forma mais tranquila em ti, em mim. Não adianta, né? Tem que conscientizar a partir de sempre. Inclusive, eu tô falando com você que tô me sentindo tão estranho, parece que eu não tô usando a máscara, tô fazendo alguma coisa errada, né? Porque a gente acabou entrando assim automático, né? Que todo mundo tem que se cuidar. É estranho ter essa sensação. Mas lembrando rapidamente, só um destaque também, André, durante a live, o prefeito falou, né, sobre a situação das praças e parques aqui de Porto Alegre. São 670 praças e parques que ele não deve interditar. Por enquanto, não há essa possibilidade aqui na capital. Isso também traz a situação da orla, porque, de acordo com o prefeito, autoridades em saúde, o melhor lugar para se ficar é o mais seguro em casa. Mas que as praças e parques, por serem ambientes abertos também tem uma certa segurança. Ele não está estimulando ninguém a ir para praça e parque. Mas se for... dar uma escapada. E se fechar, Gabriela, é o que ele já disse, se fechar o pessoal vai para outro lugar. É a mesma coisa nas lojas, fecha as lojas grandes, eles vão para pequena. Então, precisa dar conscientização. Obrigado, Gabi Lerina. E atenção, protesto na Vila Tronco, é isso? Aqui em Porto Alegre, um posto de saúde deve ser fechado. Lucas Abate, conta pra gente que protesto é esse, Lucas. Fechar posto a essas alturas? Pois é, André, o anúncio da Prefeitura de Porto Alegre que deve fechar logo a unidade de saúde Tronco, que atende os moradores da Vila Tronco na zona sul de Porto Alegre. André, segundo a Prefeitura, a unidade tem uma estrutura muito precária, inclusive fica localizado junto a uma escola municipal, fica em um espaço cedido por essa escola e, por causa disso, é um espaço mal ventilado, com más condições de trabalho. E por isso, a Prefeitura quer fechar esse local. Só que, André, claro, a comunidade é contra e realizou essa manifestação hoje pela manhã por conta desse anúncio de fechamento. Inclusive, a gente está em frente ao posto, André. Tem ainda um cartaz que foi feito pelos moradores chamando atenção para essa situação do fechamento da unidade de saúde Tronco. A Prefeitura, André, orienta que os moradores busquem a unidade de saúde Moab Caldas, aquela que fica junto ao postão da Cruzeiro. Fica a cerca de 650 metros daqui, uma unidade bem próxima, mas existem algumas restrições da comunidade com relação a isso, André. A primeira, a questão de fazer a locomoção, muita gente de idade com dificuldade de locomoção. E a segunda também, a questão imposta pelo tráfico de drogas, porque são dois locais dominados por facções rivais
e acaba que muitos moradores daqui têm medo de migrar para o lado do Postão da Cruzeiro. Então, por isso, esse protesto pedindo a manutenção da unidade de saúde Tronco. Bom, mas por enquanto está aberto, é isso? O pessoal vai poder utilizar normalmente, é isso, Lucas? Isso, por enquanto está aberto, André. A Prefeitura anunciou que deve fechar nos próximos dias, mas ainda não definiu uma data. Esse anúncio é desde a semana passada e agora se tem toda essa mobilização da comunidade para manter o posto. Mas em plena pandemia, será que é isso mesmo, hein? Bom, a gente vai continuar acompanhando, né, Lucas, para saber direitinho, porque esse é um momento de pandemia e de inverno, né? Ok, obrigado, Lucas Abate, pelas informações. 12h e 49 minutos, vamos para a redação, porque um acidente grave matou um pedestre. Foi hoje aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Por volta das 9h30 da manhã aconteceu esse acidente, um atropelamento de um homem na rua Cristóvão Colombo, que fica bem pertinho da Doutor Vale, um local de grande fluxo de carros e de pessoas. Ainda não se sabe exatamente o motivo do acidente, o fato é que um homem que estava numa caminhonete acabou atropelando este pedestre que estava atravessando a rua. O motorista do carro não fugiu do local, pelo contrário, prestou atendimento. O SAMU foi acionado, mas o homem não resistiu, exatamente. E a perícia já estava no local ali minutos depois para fazer o levantamento, inclusive a identificação da vítima, mas o nome não foi repassado. A perícia vai apontar se ele estava atravessando fora da faixa. Pois não. Eu não sei que velocidade estava esse carro ali, eu acho que é 60, né? Isso. Acho que é 60 e nesse horário nem tem como, eu acho muito mais rápido que isso. Me chama a atenção a batida no carro, né? Tu vê o que é 60 por hora em média. O carro, o peso aumenta frente, muito, né? O peso aumenta com a velocidade também, né? Às vezes duplica. Olha aí, olha só como ficou a frente do carro, gente. Que batida, que coisa incrível, que pena. Obrigado, Glauco Paza. Bom, agora a gente volta a falar sobre aquele novo caso de violência policial contra uma pessoa inocente aqui em Gravataí. De um homem que passou, imagine você passar 10 meses, não é 10 dias, 10 meses preso injustamente. Até que então conseguiu se pronunciar num depoimento e dizer que era inocente. Olhem só, ele foi abordado, esse rapaz aqui, ó, ele estava passeando com um filho de 4 anos, levando o filho para passear. E aí teve uma abordagem policial, troca de tiros, ele foi proteger o filho de 4 anos. Mesmo dizendo que era inocente, foi agredido até perder a consciência. E foi parar, sabe aonde? No Presídio Central. Conta a história pra gente dele, Lucas. Luiz Henrique dos Santos, de 24 anos, passou 10 meses preso injustamente em uma galeria superlotada do Presídio Central em Porto Alegre. Primeira noite não consegui dormir em razão de estar com as costelas quebradas e estar com bastante dor. Daí me largaram para dormir no meio, numa cela com 44 rapazes. Daí me largaram num colchão, era um maior que o outro, sabe? Daí, como eu estava com a costela quebrada, eu não conseguia ficar naquele desnível do colchão. Daí eu não aguentei ficar dentro da cela, daí eu saí pro corredor, encolhido num canto. E conheceu de perto o sistema carcerário controlado por facções. Pelo fato de não ser criminoso, eles têm, tudo primeiro que for fazer alimentação, primeiro é eles. Daí o que sobrar, quem, né, é o que se alimenta. Para dormir é a mesma coisa. Para olhar TV é a mesma coisa, ir ao banheiro, tudo assim, é prioridade a criminoso. Ele foi preso com esses 2 homens em fevereiro de 2017 em Gravataí. Luiz Henrique estava na bicicleta com o filho nesta rua, quando criminosos entraram em confronto com a polícia militar. No fogo cruzado, ele se atirou sobre o garoto para protegê-lo e quando os disparos acabaram, foi algemado e preso pelos policiais. Sem prestar depoimento, foi denunciado pelo Ministério Público em março de 2017 e foi ouvido oficialmente em dezembro do mesmo ano. Nessa audiência, foi solto, com a ajuda do depoimento de uma testemunha. E ele estava com o menino na bicicleta, encostou o carro e já abriram as portas, já ouviu um barulho de tiro. Eu fui para um lado e ele foi para o outro, se jogou no chão, pegou o menino, botou embaixo dele. E questão de segundos, chegou a brigada e já abordaram ele no chão. No chão ele estava, no chão ele ficou. E eu me lembro que um brigadiano ainda disse: sai daqui, piá, sai daqui, piá. O menino ficou horas no mato, desaparecido. E ele gritando, e ele falando: meu menino, meu filho. E ali ele foi agredido. Em março de 2019, o Tribunal de Justiça confirmou a inocência de Luiz Henrique, mas as tentativas de homicídio ainda estão no sistema da segurança pública.
O advogado da vítima entrou com processo contra o Estado pedindo indenização de R$ 214 mil, além da remoção do nome de Luiz do sistema. Um grande dano à vida do Luiz Henrique, porque ele não consegue nenhum tipo de emprego formal, ele está estigmatizado, ele carrega um estigma, uma marca por ter sofrido uma injustiça. E ele ainda não conseguiu limpar o nome dele. A gente vai continuar nesse caso aí, também abrir espaço para a Brigada Militar e tudo mais. 12h54, presta atenção no recado que eu tenho para vocês. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro aqui, na garganta. Por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. E você encontra pastilhas Valda à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e também na tosse. Pastilhas Valda. Proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de pastilhas Valda em todo o Brasil. Pois é, a pastilha Valda é boa nesse período aí de outono com cara de inverno, inverno com cara de verão. Agora vai entrar o inverno e vai vir o verão, não entendo mais isso. Vamos falar do tempo? Hoje quase 2 abaixo de zero. E que história é essa de calor vindo em pleno inverno, Estância? Pois Esse é o nosso Rio Grande. Esse é o nosso Rio Grande do Sul e esse é o nosso outono. Outono é isso aí, é transição, é vai e vem de temperatura, vai e vem da chuva. Vamos começar então pela chuva e pela instabilidade. A umidade que semana inteira passada incomodou os gaúchos, hoje está presente em parte do estado. Está chovendo. Aqui a imagem de radar, o que está acontecendo agora? Tem chuva entre Santa Maria, Ijuí e Uruguaiana. O tempo fechado e a chuva faz com que a temperatura nessas regiões não consiga subir muito. Temos em média aqui 13 a 15 graus. Aqui, como ainda tem sol lá na região da Serra, tem sol no norte do estado, por isso nessas áreas à tarde vai ser mais agradável, mais ameno. Não precisa espiar aí não, André, tem sol mesmo. Temos sol. Né? Vai que tá chovendo. Ainda não. A chuva está fazendo exatamente essa trajetória aqui, está se deslocando e deve alcançar a Grande Porto Alegre hoje à tarde. E aí à noite segue com chuva aqui na Grande Porto Alegre e na Costa Doce. Em geral, chuva fraca. Me preocupa um pouco, como a atmosfera está fria e com essa chuva avançando, pode até dar um granizo miúdo, porque muitas vezes a atmosfera gelada com as nuvens avançando pode trazer, mas em geral chuva fraca. E depois, amanhã, a partir de amanhã? Amanhã tem sol, na quarta-feira tem sol, a temperatura sobe, o ar gelado que nós tivemos ontem e que nós tivemos hoje não vai se repetir nesses próximos dias. E mais, tem vento norte, o famoso vento norte, transportando quem? O ar quente para o Rio Grande do Sul. Esse ar quente chegando depois de um período frio pode trazer muitos nevoeiros, manhãs com cerração. Com... amplitude térmica? Exatamente. Mas pode chegar perto o quê? De 29 de 30 graus? O quê? Graus. Assim, é nós mesmo? Vamos ter Eu chutei e acertei. Mesmo. Vou jogar na Mega hoje. Exatamente. Perto de 30 Mas graus, não vai então? naquela lotérica lá. Não, aquela do cotovelaço eu não vou. Não, vou sim, tô brincando. Nós temos imagens também do frio do final de semana, belíssimas imagens. Vamos começar então pela previsão. Aqui nós temos chuva, a chuva em Santa Rosa, isolada se tiver ainda, olha a temperatura lá com 24 graus. Santa Maria, uma tarde fria, a chuva praticamente toda a tarde Essa menos segue. 1 em Cambará é o que fez então, né? É o que fez, já tivemos temperatura negativa. São José dos Ausentes foi a menor marca de hoje, 1 grau e 9 décimos abaixo de zero. Caxias do Sul, vejam, 19 graus, mais quente que Santa Maria, porque lá a chuva avança depois. E a região metropolitana a gente chega perto dos 20 graus hoje, porque a chuva chega só no final da tarde. Tá, e aí a chuva não se estende muito, resumindo, ela não se estende muito e a gente vai ter o final da semana, metade final com calor. Isso, amanhã e quarta com sol. Quinta-feira pode voltar a chover de forma isolada no estado. Depois o resto da semana com sol e aí sim a temperatura numa escalada de subida.
Temos aqui o exemplo de Porto Alegre. Vejam só, amanhã a temperatura já chega aos 25 graus, uma elevação de 5, 6 graus comparando hoje com amanhã. Então a gente já se prepara para uma terça-feira mais quente. A quarta-feira mantendo esse aquecimento e vejam aqui a quinta-feira 28 graus. 28 graus em Porto Alegre. Vale dos Sinos vai aos 30, Santa Rosa vai a 30 graus. Nossa. Então é aquele tiro próximo... e bota casaco, né? É, aquele tiro casaco, bota casaco. E semana que vem, o final de semana que vem, alguma projeção? Então, nós temos o começo do inverno oficialmente no calendário, no sábado. Nós temos um final de semana em geral com sol e calor, com temperatura alta. E a próxima onda de frio, para quem gosta de frio, a gente aqui quer agradar a todos, só no inverno astronômico. O inverno começa no sábado e aí na próxima semana nós devemos ter de novo essas belas imagens aqui, formação de geada, que nós tivemos ontem no estado, aqui na região de Soledade, lá no Alto Jacuí. Vejam só esse campo branquinho aqui de geada. Na minha cidade, em Morro Redondo, aqui vejo a bela imagem também lá de geada em Morro Redondo, registrada ontem. Essas imagens nos dão só um aperitivo do que está para vir para o inverno, então, porque na quinta-feira, André, eu vou contar todos os detalhes do que esperar da nova estação. Até quinta-feira. Será que vai ser verão no inverno? A gente vai saber na quinta-feira. Ficamos por aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência e até amanhã às 11h40. Tchau, tchau.